Olá Brasil, olá meus queridos alunos! É com muito pesar que eu anuncio a nossa última aula de todos esses módulos. Eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta de vocês, eu espero revê-los em outras oportunidades, em outras disciplinas, em outros módulos, e eu tenho certeza que isso daí vai acontecer. Se vocês tiverem qualquer dúvida agora, lá na frente, podem mandar um e-mail diretamente para mim, victor.cruz@residenciaeducação.com.br, ou me procura lá no Instagram, se ficar um pouco mais fácil, @VictorSCruz, tá? C-R-U-Z, Victor S. Cruz. Eu tenho certeza que vocês vão me encontrar e a gente vai poder debater. Quem mandar mensagem, não se preocupem, até 48 horas a gente termina respondendo, porque às vezes são muitas dúvidas e a gente vai colocando na ordem de quem mandou. Tá bom, pessoal? Mas podem mandar que a gente está atento e à disposição de todos. Primeiramente, foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. Essa nossa aula a gente não vai poder conversar muito, tá? Porque ela é muito longa, eu não sei nem se eu vou conseguir falar todos os slides, mas eu disponibilizei para vocês aí uma boa qualidade, uma boa quantidade de slides do que eu julgo ser mais importante de tudo isso que a gente falou, porém, algumas coisas importantes também não couberam na aula e vocês devem sim estudar pelas aulas individuais, ok? Então vamos tentar sem pressa, sem querer atropelar os assuntos, vamos ver até onde a gente consegue chegar nessa aula de hoje. Então, ó, primeiro, nossa disciplina Anatomia e Fisiologia Humana, só para que a gente relembre esses conceitos. Anatomia, que vem do latim, anatomia, é o ramo da biologia na qual se estudam a estrutura e organização dos seres vivos, tanto de forma externa quanto internamente. A anatomia humana é um campo especial dentro da anatomia, que vai estudar grandes estruturas do sistema do corpo humano. Tá? Então a gente tem algumas regiões, algumas disciplinas que vão estudar o corpo humano. Elas podem estudar através das células de forma microscópica, a histologia, por exemplo, ou elas podem estudar de forma macroscópica, ou seja, com as estruturas um pouco maiores, como a anatomia que tanto a gente viu aqui durante todas essas aulas. Além disso, a gente tem a fisiologia. A fisiologia ela vai ser a ciência que estuda o funcionamento dos organismos vivos, ou seja, estuda as funções dos seres multicelulares. É o estudo de todas as partes de um organismo vivo, bem como o funcionamento dele como um todo. Pessoal, só para que vocês entendam, e eu tenho certeza que vocês vão sentir falta, nessa aula não dá para a gente colocar tantos vídeos quanto a gente veio colocando durante todas as outras, assim como também as imagens, porque a gente iria perder um tempo muito maior e não iria dar para a gente avançar nos outros assuntos. Porém, eu até trouxe alguns vídeos que a gente vai demonstrar sim para todos vocês. Aquela divisão do corpo humano que a gente aprende lá no primário. Cabeça, tronco e membros, acrescentando o nosso pescoço. Então, ó, cabeça, crânio e face, pescoço, tronco, tórax, abdômen e pelve, membro superior, ombro, braço, antebraço e mão, e membro inferior, quadril, coxa, perna e pé, ok? Então a gente tem todas essas estruturas aí. Daí entra em uma questão que a gente chama de posição anatômica. É uma posição que ela foi criada para que a gente pudesse padronizar as estruturas. Como é que eu vou dizer que essa região aqui é a região da frente, essa de trás, essa é a lateral, essa não é? Se o indivíduo achar que essa daqui é a frente, ou se ele achar que aqui é a frente dele, alguém poderia chegar lá e dizer. Para isso a gente criou, não a gente, né? Os pesquisadores criaram o que chama de posição anatômica. É justamente essa posição que vocês estão vendo. O indivíduo ele fica reto, com os braços para baixo. Se eu abaixar aqui, ele vai sair da câmera e vocês não vão conseguir enxergar, mas com a palma da mão voltada para frente. Então a posição anatômica ela veio para facilitar muito toda essa parte de diagnóstico. Chamada posição anatômica, ela é tomada na disciplina como uma posição do corpo que permite o melhor estudo. Ela não foi escolhida aleatoriamente, não perguntou, qual que você acha que vai ser aí a posição anatômica? Não. Pessoal,
nessa posição, o que é que eu consigo estudar? Nessa outra, a gente ia conseguir visualizar tantas estruturas quanto nessa primeira e a partir daí desenvolveu-se a posição anatômica que passou a ser referência em todos os locais. Então, se a gente for estudar no Brasil, for estudar na Europa, na América, em qualquer lugar que a gente vai estudar, a posição anatômica vai ser sempre a mesma, ok? Além disso, pessoal, a gente tem que ter em mente que o corpo fique ereto, as pernas unidas e os pés virados para frente, os braços retos e ao lado do corpo e as palmas da mão da mesma forma. O olhar ele tem que estar para o horizonte. Então, ó, o meu olhar está para vocês. Quando a gente coloca o olhar para o horizonte, não estou querendo ficar acima de ninguém, tá, pessoal? Mas, ó, eu olho na linha do meu olho. Quando a gente olha no horizonte, a gente consegue abrir um pouco mais essa região dos olhos para que quem for examinar essa região, ele também consiga examinar de forma correta, ok? Daí a gente começa a entrar nos planos anatômicos. Nossa, professor, existem alguns planos anatômicos? Existem. E esses planos anatômicos, eles são muito importantes para aqueles indivíduos que, por exemplo, vão trabalhar lá na radiologia. Então, para a radiologia, o plano anatômico ele é extremamente essencial. A gente precisa saber, não só para a radiologia, mas para qualquer outra disciplina que a gente vai precisar. Porque, ó, os planos. Aí eu tenho aqui agora. Eu tenho todos esses planos. Tem um verde, um azul e um vermelho, tá? A gente tem o plano sagital. O plano sagital é esse vermelho que vocês estão vendo. Imagina eu aqui. Se eu passar um bisturi, Deus me livre, aqui no meio, nesse sentido, eu vou dividir o meu corpo em dois, concordam? Lado direito e lado esquerdo. Quando eu faço um corte dividindo o corpo em dois, onde um lado é o direito e o outro lado é o esquerdo, eu estou fazendo um corte no plano sagital, ok? Quando a gente faz um corte, como esse plano transverso aqui, onde a gente divide em região superior e região inferior, o plano transverso, tá? A gente também está diante do plano transverso. Então, superior e aqui o inferior, tranquilo? Se a gente for dividir dessa forma, aqui no meio, tá? Aqui no meio, a gente divide aqui para dividir a parte frontal e a parte mais posterior, a parte da frente e a parte de trás. Quando a gente faz esse tipo de divisão, onde a gente pega a parte anterior e a parte posterior, a gente está fazendo uma divisão no plano coronal. Então, de forma simples, plano sagital, direito e esquerdo, plano transverso, superior e inferior, e o plano coronal, frente e trás. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Quando a gente fala assim, fica até mais fácil. Os planos anatômicos, eles são responsáveis por tangenciar, dividir a superfície do corpo, formando ao redor dele o que a gente chama uma forma sólida. No caso, a gente imagina que é um retângulo, ok? São responsáveis, os planos de secção são responsáveis pelo corte do corpo, segundo os planos anatômicos. Na teoria, isso tudo que eu expliquei para vocês agora. Plano sagital mediano. O sagital, eu posso cortar ele aqui do lado, eu posso cortar do outro. Se eu dividir lado direito e lado esquerdo, já estou fazendo corte no plano sagital. Porém, se eu dividir certinho o mesmo volume do lado direito e o mesmo volume do lado esquerdo, a gente dividiu o plano sagital mediano, tá? Então, ó, o plano sagital mediano, ele divide o corpo ao meio em duas metades, metade direita e metade esquerda. Quando a estrutura está perto do corte, diz que a mesma ela é medial. Então, ó, vamos lá, peguei no meio, ou peguei em qualquer lugar, mas peguei no meio. Quando a gente tem uma estrutura que está perto da região onde foi feito o corte, ela vai ser chamada medial. Como assim? Supondo que a gente dividiu agora o professor Vitor no meio. Eu tenho um olho e eu tenho uma orelha, tá? O olho está mais perto do corte, ok? Então, o olho ele é mais medial e a orelha ela vai ser mais lateral, porque ele está mais para fora. É isso que a gente está dizendo. Quanto mais próximo do corte, medial, e quanto mais afastado, vai ser lateral.
O plano coronal ou plano frontal, ele vai dividir o corpo segundo os planos anatômicos, ventral e dorsal. Ou seja, de forma lateral, de orelha a orelha. Então, o corte ele é feito de orelha a orelha. Quase não sai. Tem que fazer mais sessão com fono, né? Então, ó, o plano transversal horizontal é o plano que vai dividir o corpo horizontal, no plano horizontal, parte superior e parte inferior. Já mostramos a imagem, já debatemos bastante. A partir daí, existem alguns termos descritivos. A gente já falou para vocês que quando for no sagital mediano, a gente tem o medial e o lateral. Fácil, né? Daí a gente tem depois o proximal e o distal. O proximal é aquele que vai ficar próximo à raiz de implantação do membro. E o distal, como o próprio nome diz, proximal, próximo. Distal, distante, ok? Fácil, isso é batata. É o ponto que fica mais longe. Por exemplo, o meu membro, o braço, tá? Braço, antebraço e mão. Eles estão aqui na região da minha escápula, a região do meu ombro, ok? Aqui, essa região, se eu for pegar o húmero ou meu bíceps mesmo que seja, ele está mais perto da região de implantação ou ele está mais distante, quanto, por exemplo, o rádio, ou o carpo, ou o dedo, o polegar. Lógico, ele está mais perto, então ele é mais proximal. E os dedos, eles são mais distais, a raiz de implantação. Então, a implantação dele não está aqui, então tudo que estiver mais próximo daqui, ele vai ser considerado proximal. As estruturas que estiverem mais distantes vão ser consideradas distais, ok? Daí a gente tem homolateral, quando é do mesmo lado, e contralateral, quando é do lado oposto. E eu mostro para vocês, ó. Homolateral. Então, eu tenho o polegar direito, que aí para vocês está parecendo como se fosse esquerdo, mas se vocês ficarem de costas, vão ver que é direito. Eu tenho o polegar direito, que ele é homolateral ao meu ombro direito. Porém, o meu polegar esquerdo, ele é contralateral ao meu ombro direito. Ah, o indivíduo ele teve uma fratura. Ah, ele teve uma fratura? Foi. Ele teve uma fratura no ombro e no polegar, de forma contralateral, no ombro direito e no polegar esquerdo. Ok? Tranquilo assim, né? O medial e o lateral, como a gente tinha falado para vocês, o medial, quanto estiver mais perto do corte, mais perto da linha média, e o lateral mais afastado. E daí a gente começou a entrar, só tomar uma água, né, que a aula está mais enérgica. A gente começou a entrar na parte do sistema esquelético. E nós vimos que o sistema esquelético ele vai ser composto por ossos e cartilagens, tá? Juntas e articulações. As juntas, vamos falar depois dos ossos, primeiro das juntas. São os locais, deixa eu só subir um pouco, locais de junção entre dois ou mais ossos, né? Algumas, como as do crânio, elas são fixas. Nelas, os ossos estão firmemente unidos entre si. Já as articulações, elas são juntas que os ossos são móveis, como a região do cotovelo, joelho, tá? Ah, professor, eu não lembrava, até mesmo se eu falou alguma coisa na hora da aula, mas eu não lembrava. Quantos ossos a gente tem no crânio? Vários, né? Então, eu tenho frontal, parietal, occipital, temporal. Todos eles são unidos através de juntas fixas, ok? Então, suturas fixas, assim como, por exemplo, a maxila, que a gente tem. A maxila é essa parte de cima dos dentes, essa parte óssea, tá? Que tem lá o palato, que é o céu da boca, ok? Ele é dividido em dois. Na verdade, foram duas estruturas, maxila do lado direito, maxila esquerda, que se uniram e formaram uma. Muitos, quando conseguem abrir a boca e olhar no espelho, vê que no meio realmente tem ali mostrando a sua divisão. Estou mostrando aqui para vocês, ó, ligamento, todas as estruturas que compõem uma articulação para que a articulação ela fique estável. Então, a gente tem algumas situações
como, por exemplo, o ligamento. Os ligamentos, eles são responsáveis pela manutenção dos ossos de uma articulação no lugar. São cordões mesmos, resistentes, constituídos por tecido conjuntivo fibroso. Estão firmemente unidos às membranas que revestem o osso. Vamos ver aqui mais uns vídeos. Então, eu tenho essa imagem, vou tirar essa aqui logo. Essa imagem onde a gente consegue ampliar e ver de forma um pouco melhor. Então, aqui a gente consegue observar a quantidade de cordões, a quantidade de ligamentos que está fazendo, ó, unindo o osso a outro osso, unindo todas essas estruturas. Então, ó, eu tenho aqui ligamento colateral ou lateral fibular, aí a gente tem aqui o ligamento cruzado posterior, aqui que está cruzando, o ligamento menisco femoral. Então, notem que são muitos ligamentos. Por isso que alguns atletas de futebol, vôlei, que também tem muito impacto, ou atletas que realmente utilizem atletismo, isso tudo, que utilizam muito as pernas para poder fazer, eles têm que ter cuidado, porque uma lesão nesses ligamentos não impede que ele depois tenha uma lesão em um outro ligamento, que pode ter ficado até mesmo sobrecarregado. Normalmente as cirurgias, elas reconstituem esse ligamento, o indivíduo ele consegue ter uma vida normal. Ah, mas ele fraturou um ligamento, rompeu um ligamento, depois rompeu outro ligamento. Paciência, dependendo da movimentação que ele esteja fazendo, ele pode romper sim. Assim como, por exemplo, o surf, skate, esses esportes, eles também, os indivíduos estão sujeitos a esse tipo de alteração. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo que ele exemplifica, eu vou até sair daqui um pouco, as articulações sinoviais. Então aí mostrando para vocês todos os pontos de articulação, tá? A gente consegue observar bem. Então ali, região do ombro, a gente consegue fazer quais movimentos? Todos esses. Eu consigo movimentar o meu ombro para todas essas direções. Para trás, para frente, para um lado, para o outro. Consigo subir, levantar o braço também, tá? E daí a gente está mostrando a importância da articulação sinovial. Já na região do joelho, a gente não consegue. A gente só consegue fazer esse movimento aí de extensão e contração, limitados também pelo joelho, né? Diferente, por exemplo, do braço, quando eu venho aqui, ó, coloco o meu braço para cima, coloco o meu braço para baixo, coloco o meu braço para um lado, eu consigo girar. Com o joelho não, o joelho a gente só coloca até aqui e volta, até aqui e volta, tá? O punho, onde a gente consegue girar ele também nesse sentido, para frente, para trás, a mesma coisa. Só para que vocês notem o quão fantástico é o nosso organismo e todas as mobilidades que normalmente a gente tem. Aí é o dedo que vai para um lado, para o outro, tá? Mas o dedo não gira, o que gira é o punho, né? Então fica muito mais simples para a gente. Ok? Professor, quais seriam as funções do sistema esquelético? Sustentação do organismo, proteção de estruturas vitais como coração, pulmão, cérebro, é uma base mecânica para o movimento, armazenamento de sais, tem uma função hematopoética, o suprimento contínuo de células sanguíneas novas, né? Então, todas essas funções, desde a sustentação do organismo até a base mecânica, o suprimento dessas células sanguíneas, são funções essenciais para a vida do indivíduo. Para qualquer atividade rotineira que a gente precise fazer, a gente pode precisar sim de todas essas funções, ok? Então, ó, divisão do esqueleto. Como é que a gente dividiu para vocês? Dois tipos. Esqueleto axial e esqueleto apendicular. Esqueleto axial, composto pelos ossos da cabeça, como? Cabeça, pescoço e tronco, né? Caixa craniana, coluna vertebral e caixa torácica, ok? E o apendicular vão ser as cinturas, a cintura superior e a cintura inferior. A gente vai falar já deles para vocês. Então, ó, caixa craniana. Caixa craniana, notem quantos ossos a gente tem
só nessa caixa craniana. Não estou falando de face. Face a gente vai ter mais 1 milhão. Falando na calota craniana. Então a gente tem o frontal, que é esse aqui, tá? O parietal aqui, o occipital aqui atrás, o temporal aqui de lado. Precisa levantar para onde? Na têmpora, nessa região aqui lateral, tá? Parietal, occipital atrás. O occipital, vocês viram lá no sistema nervoso, normalmente quando o indivíduo cai com a cabeça assim para trás e bate essa região, ele pode ter uma dificuldade na visão, porque é a região que controla a visão. Então, qualquer lesão cerebral nessa região mais occipital pode interferir diretamente na visão do indivíduo. Então, aqui, coluna vertebral. O que é a coluna vertebral? Coluna de vértebras que apresentam cada uma um buraco, se sobrepõe, constituindo o canal que aloja a medula nervosa ou espinhal. Tá? Então, essa daí é a nossa coluna vertebral. Mostrando aí para vocês, a gente vai ter as vértebras que vão ser cervicais, as vértebras torácicas, lombares, tá? Por isso que elas são divididas, cervicais C, torácica T, lombar L, dependendo da região onde elas estiverem localizadas, ok? A caixa torácica, ela vai ser o quê? Ela vai ter a região torácica da coluna vertebral, todas as vértebras torácicas lá. Ela vai ter o osso externo, que é esse osso, quando você bate assim nessa região do peito, tem osso, tá? Também, mesmo quem tem aqueles peitorais mais desenvolvidos. As costelas também, que estão protegendo toda a região dos pulmões. Então, por isso que também tem a função de proteção, lógico. Não só as costelas, o externo, que está protegendo o coração, um monte de estrutura que a gente tem aqui. Tá? Então, eles também são protetores, ok? Mostrando aqui para vocês, ó, a estrutura toda do externo. Aqui, essa pontinha que chama processo xifoide, anotem, grave esse nome, porque quando estiver tendo aula de disciplina de primeiros socorros, que vai ser comigo também, esse processo ele é um ponto de referência para que a gente faça algumas manobras. Entre elas, as manobras de massagem cardíaca, não vai ser nele, tá? A gente vai usar ele como referência para fazer 2 dedos acima. Quando a gente estiver fazendo a manobra de Heimlich, também usa ele como referência, porém, nesse caso, 2 dedos abaixo, para que a gente possa fazer as manobras de forma adequada. O esqueleto apendicular vai ser composto pelos membros superiores e inferiores, ok? Então, a gente já viu que a gente tem toda a estrutura axial e os membros que a gente deixou de fora. Os membros, cintura escapular, formada pela escápula e clavícula, tá? Então, é a cintura mais alta. A cintura pélvica, formada pelos ossos ilíacos da bacia. Daí a gente tem os membros, tanto superiores como os membros inferiores. Então, mostrando aí para vocês, ó, cintura escapular, onde a gente vai ter a escápula e a clavícula ali, tá? No braço a gente tem um húmero, um único osso. No antebraço a gente tem 2, rádio e una, ok? Nos ossos da mão a gente vai ter carpo, metacarpo, todas as falanges, tá? Então a gente vai ter alguns ossos nessa região. Quando a gente vai para a região da perna, mais ou menos a mesma coisa. A primeira parte, que é a parte da coxa, assim como aqui no braço, que a gente só tem um húmero, a gente vai ter só o fêmur. Depois, no braço, a gente não tem a una e o rádio, beleza. Aqui a gente vai ter a fíbula e a tíbia, ok? Daí no joelho a gente ainda tem a patela. Na região dos pés a gente vai ter o tarso, o metatarso, na mão é carpo, tá? Carpo e metacarpo. No pé, tarso, metatarso e a gente também vai ter as falanges, ok? Para isso tudo se movimentar, que se eu pegar o esqueleto e colocar aqui, ele vai cair, tá? Para que ele possa se movimentar, a gente precisa de quê? De uma estrutura muscular. Quem nos fornece essa estrutura? O nosso sistema muscular. O esqueleto ele não se move sozinho. Os ossos e as articulações eles fornecem a estrutura e o suporte. Por si só, não conseguem o movimento natural do corpo. O movimento ele depende do sistema muscular e ele é conseguido pela contração e relaxamento desses músculos. Então, só o fato de eu estar falando com vocês está tendo uma intensa contração e relaxamento de um monte de músculo meu. Vou tomar mais um pouquinho de água, né?
a gente observa que muitos músculos, não só da face, da região vocal, todas as atitudes que eu tenho, só o fato de eu mexer os braços, eu estou contraindo e relaxando. Eu contraio um músculo, relaxo o outro. Contraio um músculo, relaxo o outro. Toda e qualquer movimentação que a gente faça, elas sim podem ter essa ação do sistema muscular. O sistema muscular, ele representa em peso a parte mais importante do nosso corpo. Cerca de 40% do peso do corpo, ele vai ser formado pelos músculos, tá? O corpo humano, ele não tem muitos músculos distribuídos. Eita, desculpa, ele não tem não. Ele tem muitos músculos distribuídos por todo o corpo. Quer ver? Ah, professor, eu sou sedentário. Eu vou correr na praia, no lago, na rua, no condomínio, na estrada, em qualquer lugar que eu esteja, eu vou correr. Corre um dia, agora corre de verdade. No outro dia você vai estar sem conseguir andar, vai doer tudo, você não vai saber o músculo que você tinha. Tudo bem. Aí você passa 2 semanas só correndo. Poxa, peguei um condicionamento físico, vou para academia. Aí você vai para academia. Meu Deus do céu. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia só dor. Eu não sabia que eu tinha esse músculo, não sabia que esse músculo trabalhava, dói. Depois de uma semaninha passaram as dores. E aí continua 1 ano de academia, correndo, tudo. Não dói mais nada. Maravilha. Aí você muda um pouco o estímulo. Vai fazer um outro esporte. Sei lá, só fazia academia e ia caminhada. Fez um basquete. Aí vai começar a sentir outras dores. Fez o crossfit, por exemplo. O crossfit, meu Deus do céu. Vou dizer, será que eu tinha tanto músculo assim na perna que mesmo fazendo os exercícios de perna na academia e correndo, eu não sentia dor e agora eu estou sentindo? Também é tudo questão de você se acostumar, mas são tantos músculos, pessoal, tantos músculos. Eu, por exemplo, quando eu dou muita aula, que eu movimento muito essa região facial minha, chego em casa, cara, a gente precisa até de uma massagenzinha, era bom, né, que chegasse em casa, uma massagenzinha, mas infelizmente não dá, não. Então, ó, os músculos, eles são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações. E pela sua contração, eles são capazes de transmitir-lhes movimento, efetuado por células especializadas, denominadas fibras musculares. Então, através de todas essas fibras musculares, ele vai transmitindo movimento, ok? Os músculos, a energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, é lógico que ele vai controlar se eu devo fazer determinada ação. Para eu pegar o copo e beber a água, toda essa ação da musculatura que eu preciso, desde a pegada da pinça do copo até que eu segure ele firmemente para que ele não caia, leve ele até a boca e devolva ele para o local onde ele estava, isso tudo é coordenado pelo meu cérebro, ok? Eles são capazes de transformar a energia química em energia mecânica. Professor, quais seriam as funções do músculo? Aí tem bastante, né? Então, primeiro, produzir movimentos corporais, movimentos globais. Andar, correr, falar, ok? Movimento de substâncias dentro do corpo. Esse daí eu lembrava que você tinha falado alguma coisa, mas eu não lembrava também, porque eu já não sabia da primeira vez que eu ouvi. As contrações de alguns músculos lisos, das paredes dos vasos sanguíneos, elas regulam a intensidade do fluxo. Os músculos lisos também podem mover alimentos, urina, gameta, principalmente do sistema reprodutivo, ok? A regulação do volume dos órgãos, ou seja, a contração sustentada das faixas dos músculos lisos, ou seja, dos esfíncteres, pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco, como assim. Vamos lá. Um órgão oco, a bexiga. A bexiga tem um esfíncter, ok? Se dá vontade de fazer xixi, eu digo, não vou fazer xixi. Não faça. Prenda. Prendeu. Daí toma mais água, a bexiga ela vai ficar com um volume maior. Então ele regula. Ela com volume maior vai provocar mais dores. Então vai ao banheiro, o cérebro manda uma ordem para que o esfíncter da bexiga ele seja relaxado, o esfíncter é relaxado e a urina sai. Daí regula aquele volume do órgão para que o órgão volte ao volume normal. Estabilização das posições corporais através também das contrações. Só o fato de eu estar aqui em pé falando com vocês cansado, brincadeira, não estou,
tá? Mas era melhor dar aula deitado, sentado e tal, todo mundo ia deitar e sentar aí também não ia dar certo. Sentado vocês já devem estar, eu espero que estejam. Se não tiver briga com o tutor, briga com a mãe, mulher, quem tiver aí do lado, não assiste a aula em pé. Assiste a aula sentado, confortável, para a informação ser melhor assimilada aí, ok? As funções dos músculos ainda têm produção de calor. Quando o tecido muscular ele se contrai, ele produz calor e grande parte desse calor é liberado pelo músculo e usado na manutenção da temperatura corporal. Ó, eu trouxe para vocês um vídeo em que vocês veem a movimentação dessas substâncias dentro do nosso organismo. Vamos entrar no organismo? Vamos embora, entra aí comigo. Dentro do organismo, eu vou até entrar de verdade aqui. A região do intestino, a gente consegue ver essas movimentações, está vendo? Essas contrações musculares aí. Daí, quando pega, ó, mandou a ordem, chegou, ele contraiu, comeu, ok? Aí, ó, todos os músculos lisos, as células do músculo liso, dos tecidos, ok? Então, ó, daí caiu o alimento, né? Depois de ter sido todo trabalhado com os músculos, esse alimento ele vai passar por uma absorção, seja no intestino, seja no estômago. Essa absorção, ela também vai acontecer através do trabalho do músculo liso. Aí, a musculatura do útero, que faz com que ajude a criança a sair, não é? E também, como eu estava falando, da região dos vasos, para que o sangue e os nutrientes eles consigam fluir de forma natural. Ok, pessoal? Diante disso, a gente tem alguns tipos musculares. A gente tem os músculos estriados esqueléticos, os músculos lisos e o estriado cardíaco. Músculo estriado esquelético. O estriado esquelético, ele se contrai por influência da nossa vontade, ou seja, eles são voluntários. O estriado esquelético ele é voluntário. Constitui a maior parte da musculatura do corpo. Essa musculatura ela recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, sendo responsável pela movimentação corporal. Se eu quero bater palmas, palmas para todos os alunos que vão fazer prova na semana que vem, eu tenho certeza que vão tirar uma nota muito boa. E só o fato de vocês, eu pedir e vocês também aplaudirem, eu espero que tenham aplaudido, senão vai perder ponto, pode tirar ponto todo mundo aí, tá? Só o fato de vocês aplaudirem, vocês fizeram isso em sã consciência. Aí tem um cara aí que está revoltado, brigou com a mulher, a mulher brigou com o marido, a mulher brigou com a esposa e o homem brigou com o marido também, não tem problema nenhum. Vai que brigou, tá brigado lá com o companheiro, chegou, não quero, o professor pediu para bater palma, não vou bater. É a vontade dele, ele consegue? Lógico. Por quê? Porque ele tem os músculos estriados, que dependem da vontade, da ordem do indivíduo para que aconteça, ok? Constitui a maior parte. Pode-se dizer que é um pacote formado por longas fibras que percorrem o músculo de ponta a ponta. Então aqui, ó, os músculos esqueléticos, ok? Além deles, a gente tem os músculos lisos. Os músculos lisos são aqueles músculos mais viscerais, tá? Sem estriações. A contração ela é involuntária e lenta. Então, ó, não depende da minha vontade. Se eu como e digo, agora eu quero que a comida pare no meio do esôfago. Peristaltismo vai fazer com que ela continue descendo e vá até o meu estômago. Não vou conseguir parar a comida no meio do esôfago. Não é assim. Não depende do meu cérebro, não depende da minha vontade. Depende do meu cérebro, lógico, mas não depende da minha vontade para que esses músculos eles continuem contraindo ou que eles parem de contrair, ok? Então, contração involuntária é um pouco mais lenta e as fibras recebem vasos e nervos sensitivos e motores. Os músculos lisos, por exemplo, aqui ó, nos brônquios, nos bronquíolos. E daí a gente entra na musculatura cardíaca, né? O miocárdio, que forma... Deixa eu tomar só mais uma aguinha. O miocárdio que forma o músculo do coração, né? Ele tem uma contração involuntária das fibras. Essas contrações elas são rápidas e rítmicas, né? De forma rápida e num ritmo adequado, né?
os músculos cardíacos, vou mostrando aqui para vocês, ó, os músculos cardíacos, e o sistema cardiovascular, que é o que a gente vai falar agora, que ele engloba o coração e os vasos que estão relacionados a ele, ok? Sistema cardíaco, coração, vascular, os vasos que estão relacionados no nosso organismo. Primeiramente, alguns conceitos que a gente pode até ter falado durante a aula, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque dentro dessa aula a gente vai trazer até alguns conceitos novos, tá? Então, por exemplo, o sangue. Sistema circulatório e seu componente fluido, o sangue, eles ligam o meio interno do corpo ao meio externo. O sangue transporta materiais entre os dois meios e entre as diferentes células e tecidos do corpo. Professor, quais seriam as funções do sangue? Transportar os gases respiratórios, eu ainda tenho 15 minutos, tá? Tranquilo, tá? Transportar os gases respiratórios. O sangue, ele carrega o oxigênio dos pulmões para as células do corpo e o dióxido de carbono, CO2. Lembra daquela troca gasosa que acontece lá no pulmão? Onde ele recebe o oxigênio oriundo do meio externo e distribui para o corpo. E também lá no pulmão ele deposita o gás carbônico para que seja expelido para fora. É mais ou menos isso, o transporte desses gases respiratórios. Então, além disso, a gente vai ter o transporte dos materiais nutritivos, tá? Então, passou lá na região onde é absorvido todo aquele alimento que a gente comeu, todo aquele alimento que a gente ingeriu, ele já vai absorver as estruturas. Ah, aqui eu quero um pouco de proteína, aqui eu estou precisando de cálcio, aqui eu estou precisando de fosfato, e daí vai, tá? Transporte de excretas, ele pega toda a sujeirada e leva para onde? Para os rins, onde entra lá o sistema geniturinário. Lembra? Estão vendo como todos eles se conectam? Então, o sangue passou, pegou as excretas, passou no rim. Chegou no rim, ele vai passar por uma filtração. Vai ver se vai haver uma nova reabsorção e de que vai ser reabsorvido. Vai ser só água, maravilha, ou tem proteína, mais alguma coisa para reabsorver. E o que não for para ser reabsorvido, vai através do ureter para a bexiga e da bexiga ele vai ser expelido através da uretra para o meio externo em forma de urina que vai se juntar à água ingerida, ok? Além disso, tem o transporte dos produtos celulares, alguns hormônios, né, que eles vão ser sintetizados pelo próprio organismo. E o sangue ele tem algumas funções, tá? Entre elas, função de homeostase, através da regulação do pH nos tecidos. Auxiliar na regulação da temperatura do corpo, propicia um meio para dissipar o calor. E proteção dos tecidos contra substâncias tóxicas estranhas ao corpo, através de células fagocíticas e anticorpos do sangue. Função do sangue, prevenção da perda excessiva de líquidos, através do mecanismo de coagulação. Auxiliar na regulação do volume de fluidos nos tecidos e todo o seu conteúdo. Então, ele vai auxiliar em todos esses itens, ok? Quando a gente pega o coração, pessoal, o coração ele vai funcionar como se fosse uma bomba propulsora para o sangue. E os vasos sanguíneos que transportam o sangue através de todo o seu corpo, ok? Então, ó, o coração, imagina ele como um sistema circular fechado, tá? Contido no interior de numerosos vasos, o sangue ele vai percorrer ininterruptamente um trajeto circular do coração às artérias, depois dos capilares, depois veia e retorna para o coração. Como assim? Então, ó, coração, o sangue sai pelas artérias. Artérias, arteríolas, capilares. Capilares, vênulas, veias. Depois ele volta para o coração, ok? Esse é o trajeto do coração. Nesse trajeto, artéria, arteríola, capilar, ele está passando por onde? Por todos os órgãos, onde ele vai depositar o oxigênio, onde ele vai depositar todos os nutrientes, ok? Quando a gente pensa no sistema vascular, a gente tem veia, vênula, artéria, arteríola e capilar, do jeito que eu falei para vocês, tá?
Os vasos sanguíneos. Após deixar o coração, o sangue entra no sistema vascular, que está composto de numerosos vasos sanguíneos. Transportam o sangue para todas as partes do corpo, permitem a troca de nutrientes, produtos do metabolismo, hormônios e outras substâncias. Iniciando. As veias. As veias, elas levam para o coração o sangue vindo do corpo, não é? As artérias levam o sangue do coração para o corpo e as veias, o coração do corpo para o coração, o sangue do corpo para o coração. O professor já está ficando doido. Então, ó, veia, leva o sangue vindo do corpo. As paredes são um pouco mais finas do que as das artérias. O depósito de sangue, desculpa o erro de digitação aí, tá? Em função da alta distendibilidade dela, né? Ela vai distender, né? Uma baixa pressão. Um conduto para o transporte de sangue dos tecidos ao coração, realmente ela é um conduto. E ela apresenta algumas válvulas. São válvulas que, como eu falei na aula também, falei lá na aula que os ureteres também vão ter. Essas válvulas, elas fazem com que o sangue, no caso das veias, eles tenham um único fluxo. Como assim, professor? Ó, o fluxo ele está aqui, só subindo. Sobe, sobe, sobe. Quando ele tenta descer, fecha a porta. É mais ou menos assim. Ele é dessa forma. Quando passa, ele abre. Quando tenta voltar, ele já fecha. E daqui não passa, não regurgita, não volta o sangue. Tá? Ele não pulsa, mas ele tem essa estrutura, essas válvulas que fazem com que o sangue não regurgite, o sangue não volte. 60% do sangue no nosso organismo está nas veias, tá? Porque elas se distendem um pouco mais e elas conseguem armazenar uma quantidade maior de sangue. Professor, quando tem um acidente, se pegar uma veia é pior do que pegar uma artéria? Não necessariamente. Se pega uma veia, ele vai começar a sangrar. Depende muito de que veia e de que artéria, tá, pessoal? E depende do tamanho, da lesão, depende de um monte de fator. Mas quando pega, por exemplo, uma veia, o sangue ele vai sair de forma um pouco mais lenta, mas ela tem muito sangue. Imaginando que pega uma artéria, o sangue ele vai começar a esguichar, tá? Porque ela pulsa, então vai sair uma quantidade de sangue um pouco maior. Ah, mas quando sai, mesmo saindo uma quantidade maior, vai chegar uma hora que vai parar porque não cabe tanto sangue na artéria. Mas está chegando sangue toda hora, não vai ficar seca aquela artéria, entendeu? Ou forma um coágulo, que até pelo esguicho, pela força que tem, é mais difícil na artéria do que na veia. Na veia, talvez seja um pouco mais fácil, dependendo do grau e da extensão da lesão, formar um coágulo, ok? Então, as veias, elas coletam sangue dos capilares, né? Os capilares, eles que se anastomosam, eles se juntam formando as veias. As artérias, elas têm uma grande quantidade de elastina, elas perdem tecido elástico com algumas ramificações e transformam a ejeção. Pessoal, aqui está errado, não é veia, não, são as vênulas aqui, tá certo, eu falei veias, desculpa. Tá? As artérias, elas transformam a ejeção pulsátil do sangue pelo coração em fluxo constante. Conduzem o sangue dos ventrículos às redes microcirculatórias. Elas amortecem as oscilações do fluxo sanguíneo e são reservatórios de pressão. Pressão arterial, PA. Lembram? Ah, a pressão arterial do indivíduo é tanta, 12/8, tudo. Está tudo relacionado também às artérias. Que são reservatórios de pressão armazenados, energia e distribuição do sangue. Eles existem a grandes pressões internas. Daí a gente tem as arteríolas, que são as subdivisões das artérias, né? Eles têm musculatura lisa, resistência periférica, pequenos amos do sistema arterial, válvulas de controle no lançamento do sangue para os capilares e uma forte parede muscular. Os capilares, eles só têm endotélio, não tem um fluxo contínuo e ele efetua a troca de líquido, nutrientes e eletrólitos. Paredes finas e permeáveis. Pessoal, de forma resumida para vocês, eu vou até pular isso aqui que eu já falo para vocês, tá? Para a gente falar da circulação. De forma resumida, as artérias dão origem às arteríolas. As artérias se subdividem e formam arteríolas, que são artérias menores. Essas arteríolas, por sua vez, se subdividem, formando vasos ainda menores,
que são os capilares. Os capilares, por sua vez, depois de tão pequenos, eles não podem mais se dividir, eles começam a se juntar para formar vasos maiores. Então, eles se juntam e formam vênulas. Essas vênulas se juntam e formam veias, que aí são maiores, ok? Então, artéria não junta arteríola para formar artéria, de jeito nenhum. Artéria que se divide, forma arteríola. Se divide, forma capilar. O capilar se junta vênula, vênula se junta veia, ok? Tranquilo, batata, se cair na aula, na prova, não tem problema. Para falar de circulação, a gente tem lá o coração que funciona como uma bomba dupla. Então, a gente tem o lado direito e o lado esquerdo dessa bomba. A bomba do lado direito do coração recebe o sangue que vem dos vasos, no caso as veias, né? E envia para os pulmões, através do circuito pulmonar. O sangue proveniente principalmente das veias cava, superior e inferior. Então, ó, do lado direito. É aquela circulação que precisa, então ele manda, tá? Ele pega o sangue, né, que vem das veias, e através de algumas artérias ele vai lá, manda para o pulmão. No pulmão vai acontecer aquela oxigenação, o pulmão vai colocar o oxigênio que o indivíduo respirou, vai deixar lá o CO2 para depois voltar para cair na circulação, ok? Então, ó, do átrio direito, o sangue ele passa para o ventrículo direito, depois ele impulsiona o sangue para o tronco pulmonar e as artérias pulmonares. No pulmão, o sangue deixa o gás carbônico e recebe o oxigênio. Tudo que eu acabei de falar para vocês, tá? Porém, a bomba do lado esquerdo, ele já funciona como? Recebe o sangue que vem dos pulmões, tá? A bomba do lado direito, ela só está ali, pulmão, coração, pulmão, coração, pulmão, coração, pulmão, coração, pulmão, pulmão, coração, pulmão, coração, pulmão, coração, ok? Depois de todo esse ciclo, a gente tem a do lado esquerdo, que é que vai distribuir para o corpo. Então, ó, ela vai receber o sangue que veio do pulmão, aquele sangue que já está oxigenado, e diz, opa, beleza, vamos mandar para o corpo agora, tá? Então, ele vai do átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, e depois ele vai ser impulsionado, sai do coração para o corpo por veia ou por artéria? Artéria. Nesse caso, vai ser artéria aorta, ok? Tranquilo até aí? A gente tem duas bombas. A bomba do lado direito, ela vai pegar o sangue que vem do corpo, que já deixou todo o oxigênio, todos os nutrientes, tá lá no coração. Vai pegar esse sangue, vai mandar lá para o pulmão. Ó, ganha um pouquinho aí de gás. Então, coloca o oxigênio, manda para ele o resto do gás carbônico. Depois o pulmão manda de volta para o coração. O pulmão não manda para os outros órgãos, manda para o coração. O pulmão não pulsa, não tem condição de mandar. Manda lá para o coração. Quando chega no coração, aí vai atuar a bomba do lado esquerdo. Vai dizer, ótimo, maravilha, eu vou mandar aqui para minhas artérias calibrosas, que elas pulsam, para que elas distribuam logo por todo o corpo. Aí começa a distribuir e fica esse ciclo aí, ok? Então, ó, o lado direito e o lado esquerdo do coração, eles trabalham de forma única, né? Quando os batimentos cardíacos, ambos os átrios se contraem e, em seguida, ambos os ventrículos. O período compreendido entre o fim de um batimento e o fim do batimento seguinte vai ser denominado ciclo cardíaco. Ok, pessoal? Infelizmente, não dá mais para a gente falar dos outros assuntos. O nosso tempo acabou. Mas assistam a aula de sistema nervoso, assistam a aula de sistema urinário, assistam todas as outras aulas que ficaram faltando a gente falar, porque elas também vão cair na prova, com certeza. Pessoal, foi um prazer estar com vocês durante essas 9 aulas. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muito durante toda essa vida aí acadêmica de vocês, na vida profissional também. Eu estou à disposição de todos, qualquer dúvida, não hesitem, podem me contactar, certo? Um grande beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Boa prova. Tchau, tchau.